Bem, pessoal, eu gostaria de passar para a nossa etapa aqui de debates, né? Algumas perguntas chegaram aqui do público, né? Perguntas que foram feitas aqui nos nossos canais de Face e de YouTube, né? Os canais estão abertos aí a perguntas de vocês, e nós vamos procurar respondê-las a todas, né? Embora nós tenhamos aqui pelo prazo aqui era 17h10, nós teremos aí cerca de 15 a 20 minutos aí para resposta às perguntas, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a todo o apoio feito aqui pela Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, na pessoa do seu presidente, o Hélio Suleiman, né, sem o qual esse evento, esse apoio da FABAT, para esse evento, não seria possível a sua realização. Agradecer também a Larissa, aqui na Secretaria Executiva do Comitê, que está aqui nos apoiando também com o envio das perguntas, e a equipe, né, que está realizando todo esse trabalho aqui técnico, né, de vídeo, né, de exposição, que é a equipe da Mais Solution, né. E agradecer também ao nosso secretário executivo do comitê, o Luiz Fernando Carnicer, que também apoiou bastante a realização desse evento, que sem essa equipe toda que está por trás das câmeras aqui, por trás de tudo o trabalho aqui, seria impossível promovermos esse debate, né? Já deixo de pronto isso aí. E, óbvio, agradecer ao público que está aqui nos assistindo, está nos ouvindo, tem a paciência de nos acompanhar nesse momento. Então, colocar aqui algumas questões, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar um agradecimento, né, da coordenadora da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico, né, a Lilian Pérez, né, que é da CETESB, que coordena essa Câmara já há 3 anos, e que agradece bastante aqui ao Francisco, ao Pedro e à Mara pelas suas exposições, e certamente esses trabalhos que vocês trouxeram a nós aqui, que inclusive as exposições de vocês, as apresentações estarão disponíveis em nosso site, né, para todos acessarem, consultarem essas apresentações. Certamente as apresentações são fundamentais para o trabalho do nosso grupo que vai se dedicar aos eventos extremos e efetivamente à crise climática na área da bacia do Alto Tietê. Então, gostaria de colocar aqui algumas questões que foram trazidas aqui pelo público, né? Aqui o Carlos Geraldo Freitas, né, ele trouxe uma pergunta se existe plano dos recursos hídricos nos planos diretores municipais, né? Ou seja, se os planos de recursos hídricos são considerados na elaboração de planos diretores municipais. Em princípio, devem ser considerados, ou seja, o plano de bacia do Alto Tietê foi concluído agora no início, né, foi divulgado no início de 2019, em princípio ele deve ser uma base referencial para que os municípios elaborem seus respectivos planos diretores. Então, é um dos documentos de referência que deve ser utilizado pelos municípios, né, nesse plano para elaboração de planos diretores, né. Mas eu creio que até posso depois solicitar até questionamento, né, esse questionamento aqui, para que o Pedro Torres também faça um comentário a respeito dessa integração de planos de bacia com planos diretores municipais. Também o Volney Castilho, né, pergunta sobre a emergência das questões climáticas, né, se ela se choca, né, com as recentes medidas trazidas pelo novo marco regulatório de saneamento, né? Quer dizer, na verdade, não é um novo marco, ele foi uma alteração no marco regulatório estabelecido pela Lei 11.445 de 2007. Né? Então, a Lei 14.026, agora de julho de 2020, né, trouxe alterações nesse marco regulatório. Então, se existe um conflito, né, entre
as questões trazidas pela emergência climática, né, ante um marco regulatório que, principalmente num contexto em que essa alteração no marco regulatório privilegia fundamentalmente a privatização do serviço de saneamento, né. Também, né, a Lilian Pérez, aqui da CPMH, enfatizou agradecimento a todos. Tá? Gostaria de trazer também aqui a pergunta da Liliana Pimentel, né, se as empresas privadas que eventualmente assumirem sistema de abastecimento teriam condições de aplicar recursos para esse tipo de estudo de adaptação às mudanças climáticas, né? Se seriam abrangentes e colaborativos esses planos, né? E se essas empresas, né, teriam institucionalidade para esse tipo de planejamento no cenário que nós temos, até enfatizado pelo Pedro, de desmonte das instituições de planejamento. Eu creio que essa pergunta, né, da Lilian Pimentel traz aí, pergunta que todos os três debatedores podem fazer comentários. Né. Também o Carlos Henrique Andrade Oliveira, né, pergunta que um dos aspectos que merecem mais atenção é a nota técnica da ANA sobre o plano de contingência, né, que com prazos, né, que prevêem ações apenas para 2022, ou seja, vamos esperar 2 anos aqui, 2 anos não vai nada irá acontecer, né, e essa nota técnica aí da ANA, não sei se aí o professor Francisco teria conhecimento, os demais também, tá? Por fim, a Marta Emerick, né, essa discussão, né, ela também faz um enfoque aqui, que essa discussão, né, deve chegar aos municípios, e eu entendo aqui pelo posicionamento da Marta, que hoje essa não é uma preocupação que está presente nos municípios, e isso nós podemos verificar, né, eu creio que vi dias atrás um levantamento aqui num site que abordava os atuais candidatos a prefeito na cidade de São Paulo, e poucos deles tocam na questão de mudanças climáticas, né? Ou seja, via de regra, né, até mesmo os principais candidatos têm se esquivado de tratar dessa questão, apesar de que na cidade de São Paulo, há 2 dias aqui, houve fortes inundações, fortes chuvas que causaram transtornos, etc., levam a toda uma série de prejuízos, né? Então, esse descaso, né, dos municípios e de próprias candidaturas a prefeitos, isso com relação ao tema da crise climática. Tá? Então, eu creio que nós temos aqui 3, 4 questões aqui que podem ser respondidas. Eu acho que podemos fazer no sentido inverso da palavra aí, deixar o professor Francisco para o final. Mara, você pode comentar essas questões, aquilo que diz respeito, por favor? Sim. Bom, com relação ao novo marco do saneamento e a questão se outra empresa teria condições de implantar um plano de adaptação, eu acho que a respeito de como será essa operação e esse novo marco do saneamento, ainda há muitas dúvidas, mas eu acredito que a gente tenha que fortalecer sempre a regulação dos serviços para que isso seja uma exigência de qualquer operador. Então, eu acredito que qualquer operador que venha atuar numa região complexa, como a região metropolitana de São Paulo, tenha que ser capaz de desenvolver um plano de adaptação de contingência para atuar em eventos extremos, né? Mas ainda há muitas incertezas de como isso se dará, de como essa regulação se dará. A respeito da conexão de planos municipais a planos mais estratégicos, eu acredito que esse vai ser um grande desafio nosso, porque
o Pedro comentou isso, da gente não querer competir e eventualmente até anular uma ação que um determinado órgão queira desenvolver. Então, é importante uma articulação entre os diversos planos. Eu acho que isso falta. Eu enxergo que os comitês de bacia têm um papel fundamental nessa consolidação de visões e de esferas para que os planos sejam coincidentes e não concorrentes, né? Bom, eu gostaria de fazer esses 2 comentários a respeito das questões, a respeito do marco e a respeito da necessidade de coerência entre os diversos planos que estão sendo feitos para convergência de ações e não para competição e para discordância. Professor Pedro Torres, pode comentar aí. Bom, obrigado pela oportunidade de falar de novo com vocês, né? Pelo que entendi, tem uma questão em relação à integração, né, dos planos diretores, né, com planos climáticos e de bacias, é isso? Eu acho que tem um desafio que está aberto, né? Em primeiro lugar, né, a gente tem poucos planos de mudanças climáticas municipais, né, no Brasil, né, em São Paulo. A pesquisadora do NEPAM, da Unicamp, né, a Fabiana Barbi, ela monitora isso de há algum tempo, né? Temos pouquíssimos planos de mudanças climáticas, pouquíssimos planos de adaptação municipais. Realmente isso é um problema e que casa com um pouco com a pergunta da Marta, e que isso deve chegar sim nos municípios. E eu entendo que uma forma de chegar é justamente trazendo e instrumentalizando a sociedade civil, né, sobre a importância desses processos, porque a sociedade também pode fazer o pêndulo ao contrário, né, não só ficar esperando que isso venha do governo, né, mas também mostrar que quer e que isso seja um assunto a ser pautado no âmbito municipal, né, a gente tem aí uma oportunidade ímpar em diversas cidades, os planos diretores vão estar em revisão. São Paulo, por exemplo, ano que vem, né, a gente tem eleição municipal aí, então é um debate importante para ser feito agora, né. Só para fechar esse comentário, tem um artigo que saiu recente sobre cidades e mudanças climáticas, desafios para os planos diretores municipais brasileiros. É da Isabela Batistello Espíndola e do professor da Universidade de São Paulo, Wagner Costa Ribeiro, na Caderno de Metrópole desse ano, onde eles pegam planos diretores, eles fazem uma metodologia super bacana, né, para tentar filtrar planos diretores com planos de mudanças climáticas e a questão de NDC, contribuição municipal, fazem e ver quais planos, né, chegam a 4 exemplos para trabalhar, e é um artigo interessante para a gente pensar e refletir sobre essa questão que ainda está muito incipiente no nosso país. Obrigado, Pedro. Professor Francisco, para os seus comentários, as perguntas aqui. Agradeço as perguntas. De fato, vamos aqui. Primeiro ponto sobre essa questão do marco do saneamento. Eu não fiz ainda uma reflexão mais detalhada sobre clima e o marco do saneamento. Ultimamente eu tenho feito uma reflexão mais sobre recursos hídricos e o marco do saneamento, que nós vamos ter impactos severos na governança da ANA, que deve repercutir por todo o sistema nacional de recursos hídricos, porque a ANA, até onde eu estou enxergando, talvez não tenha todos os recursos materiais ainda, né? Ela precisa ter, nós precisamos apoiá-la para que tenha, para que se adeque e se refunde, né, se reconstrua na direção de ter essa dupla função. Então, acho que esse é um... Então, com relação à emergência climática, não. É só que eu posso já fazer um primeiro comentário aqui de chofre, certo? Primeiro, que é na linha da Mara, que vai ter que ter uma regulação muito forte. Empresa privada que vai entrar no sistema, ela vai entrar para ter lucro. Ela vai entrar para ganhar dinheiro. E os contratos que a gente vai ter aí nesse processo são contratos que, normalmente, a regra é o equilíbrio econômico-financeiro. E aí, o que vai acontecer? Vai ter aí um mecanismo de seleção. Esse mecanismo de seleção vai tentar emular preço para ver quem ganha em termos de preço mais barato. Isso vai durar 2, 3 anos. Começam as incertezas do processo.
e aí as empresas vão pedir equilíbrio econômico-financeiro. E aí é um jogo aberto, tá entendendo? Então, tudo que se pensou ganhar em termos de modicidade tarifária no primeiro momento, pode evaporar na primeira negociação de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E o que é que isso tem a ver com mudança do clima e incerteza que a gente tem? Tudo. Porque se o cenário mudou significativamente, todas as variáveis de controle que a gente tinha iniciais foram embora. E aí tem um detalhe, aí alguém pode arguir que a gente tem que ter uma boa matriz de avaliação de risco inicial para fazer os contratos. A única coisa que eu sei sobre o futuro é que ele tem um nível de incerteza imenso, incertezas estruturais, incerteza na estrutura da oferta e da demanda. Quando eu era do outro lado, não estava na universidade, estava do lado da gestão, eu me lembro que eu cuidava de plano de bacia, e a gente estava projetando aqui, por exemplo, o Porto do Pecém, com indústria, a gente imaginava ter 600 mil pessoas, aí a gente começava a projetar canais e reservatórios para lá, o pessoal do Banco Mundial que estava financiando disse, não, vocês não vão tirar esses números mágicos aí, não. Eu quero contrato vocês têm aqui, por exemplo, contratos com essas empresas. O Estado tinha contrato com várias empresas, a gente listou os contratos tudinho, estou falando de 1999. Veio a crise dos tigres asiáticos em 2000, evaporou tudo. Todos os investimentos que tinham. Só vai acontecer 10 anos depois. Então, existe incerteza estrutural na economia hoje e existe essa incerteza muito grande na questão do clima. Então, isso pode significar um nível de dificuldade muito grande na construção das matrizes de risco e a abertura de um processo extremamente doloroso na reestruturação dos contratos. Então, eu acho que tem aí um ambiente que precisa de um nível de regulação, que eu não sei se todos os estados têm o nível de qualidade da regulação que tem em São Paulo. Mesmo assim, todo mundo vai ter que aprimorar o seu mecanismo de regulação. Até mesmo São Paulo, eu quero acreditar, para incorporar essas dificuldades, que são dificuldades até do conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que eu vejo com muita preocupação. Existe aí a emergência climática e o risco. Esse aqui é de chofre, eu não fiz uma reflexão muito detalhada sobre isso, tá certo? Essa é uma primeira cadeia de impactos. Segundo ponto é que eu acho que o planejamento ele precisa, como foi dito também, eu acho que precisa de maior articulação. De fato, eu acho que os planos de saneamento, pelo menos que eu conheço aqui no estado, etc., foram feitos com dados secundários, sem tanta ida a campo, sem olhar os outros planos, sem procurar dialogar com os outros planos, mas para responder, muitas vezes, uma necessidade da legislação. E eu acho que o plano não tem que responder só a necessidade da legislação, ele tem que responder a necessidade da vida. E para isso ele precisa ser integrado. E aí, nesse sentido, eu acho que o plano de bacia ele tem que ter um papel essencial. Acho que, e aí, até para qualificar o que eu estava dizendo, é que a gente tem esse risco climático em múltiplas escalas de tempo. Aquele plano de seca que eu disse é para essa variabilidade sazonal. Ela não resolve mudança do clima. É outro papo, tá certo? Então, acho que a gente tem que ter esse plano da bacia, olhando o longo prazo, olhando a segurança hídrica. A gente tem que ter planos subsidiários a esse, como é o plano, por exemplo, de gestão em eventos de seca. Eu acho que os planos, e aí não só ao nível da bacia, dizendo como é que deve ser a alocação, quais são as estratégias, as alternativas que a gente tem, quanto aciona de fiscalização, etc. Como a cidade tem que saber o seguinte, dado o cenário de seca, quanta água eu vou ter. E a partir daí, tem que ter um plano dizendo assim, como é que eu opero o sistema, né? Essa linha aí mais importante, aí, até operacional mesmo do sistema. Então, eu acho que tem que ter essa cadeia de planejamento, eu acho que a gente precisa fazer. É difícil, porque o planejamento tem sofrido muito. Nos últimos 30 anos, os documentos, o planejamento, ele sofre, porque as pessoas acreditam que só o mercado regula a vida e a dinâmica da sociedade, e eu acho que essa sociedade ela é complexa o suficiente para necessitar de uma reflexão mais profunda, de uma análise de estruturas e tal, e então eu acho que ferramenta de planejamento é importante, mesmo numa sociedade como essa nossa, né, que tem aí uma dinâmica, digamos assim, mais imprevisível, associada às dinâmicas de mercado e às dinâmicas produtivas. Mesmo assim, a gente precisa de alguns pontos que ancorem institucional e politicamente, tá certo? E que dê limites para que os eventos venham a acontecer, limites de institucionalidade e saibam responder às diferentes conjunturas. Então, é isso que eu acho que são dois comentários que eu faria, apesar de ter sido longo, né? São dois comentários, essas perguntas que eu faria. E agradeço novamente as perguntas.
Nós que agradecemos aí os comentários de vocês todos. Aí, o professor Francisco trouxe um dado importante, né? O mercado não regula tudo, né? Dentro desse conceito aqui, né, a própria vida que nós temos, essa vida econômico-social, ela não pode ser levada ao sabor dos interesses de determinadas forças de mercado, mas sim pensando no bem-estar geral da população, pensando no equilíbrio e na redução das desigualdades que nós temos hoje, brutais dentro desse país, né, que são estruturais, inclusive. E aí o planejamento tem uma função fundamental. Acho que foi importantíssimo esse aspecto, né, e até essa perspectiva, né, de que a gente pode ter isso aprofundado em sério risco na gestão hídrica, principalmente aqui na região do Alto Tietê. Bem, como nós ultrapassando um pouquinho aqui o nosso tempo, né, e até abusando aqui da paciência de vocês aqui que estão sendo palestrantes aqui, vocês três, bom, eu gostaria de passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais, né? Pode fazer um comentário mais livre possível, estejam à vontade, e pedimos aí em torno de 3 minutos aí para vocês tecerem suas considerações finais, tá? Fica bem nesse prazo. Quem quer começar? Fica à disposição. Quem quer começar? Pode falar, Mara, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos os ouvintes aqui. Infelizmente, a gente não consegue ver, não consegue interagir, mas eu sei que tem um grupo grande acompanhando a transmissão. Gostaria de parabenizar a Câmara Técnica de Monitoramento, o Comitê e a Fundação Alto Tietê pela realização do evento. Imprescindível a criação desse grupo que vai discutir eventos extremos e as variações climáticas. Me coloco à disposição para poder participar. Já tem pessoas da minha equipe que fazem parte da Câmara Técnica, mas o que vocês precisarem da Sabesp, de monitoramento, de informação, que a gente puder contribuir, contem conosco também. Desejo muito sucesso a esse grupo. Gostaria de agradecer muito o convite e a oportunidade de estar aqui com o professor Francisco, com o Pedro, aqui com a Mauri, né, porque é um momento que a gente reflete, a gente para se preparar para uma apresentação, a gente reflete e a gente aprende. Então, gostaria de agradecer muito o convite, novamente partindo aí do Hélio Suleiman, um grande abraço para vocês e estamos aqui à disposição para colaborar no processo aí do Alto Tietê. Obrigado, Mara, super importante. Francisco, por favor. Pronto. Minhas palavras aqui são de agradecimento. Primeiro ao Hélio Suleiman pelo convite para que eu estivesse aqui nessa tarde de hoje. Agradecer aí ao Mauri aí pela coordenação do processo e essas sínteses tão bem elaboradas que ele fez de cada uma das nossas falas. Possivelmente bastava essa síntese dele para retirar as lições. Achei muito bom, agradeço. Saudar meu amigo Rui, Brasil, com quem a gente sempre aprende, fica aqui admirando todos os desenvolvimentos e o planejamento que São Paulo fez. Tem muita coisa que eu aprendi observando esse desenvolvimento que foi feito e o Rui está aí. Agradecer as lições de hoje do Pedro e da Mara, né, que conseguiram aí dar alguns bons motes para reflexões que a gente vai ficar aqui, né, fazendo. Agradeço muito aí as 2 apresentações e agradecer a paciência de quem me ouviu também durante esse período, certo? Então, agradeço a todos e a gente fica aqui à disposição para colaborar na medida do possível, né? E parabenizar o comitê por ter criado agora essa nova Câmara Técnica que vai tratar desse tema tão relevante. Muito obrigado a todos. Super obrigado, Francisco. Toda a paciência, nós temos que agradecer a sua paciência, a sua disponibilidade. Pedro, por favor, suas palavras finais, considerações. Também queria agradecer, né, a todos e todas, né, ao grupo de trabalho
de eventos extremos do comitê, né, a iniciativa por sua Câmara Técnica de Tratamento Hidrológico, o convite ao pessoal da técnica, aos palestrantes também, que a gente sempre aprende nessas trocas, né? É um momento super importante para vocês estarem criando esse grupo de trabalho, né? Muito, muito importante mesmo, e também contem comigo no que eu puder ajudar. E fica aqui um último comentário, né, que me passou sobre as questões levantadas, né, justamente sobre essa questão do planejamento, né, como planejar nessa situação de extinção dos órgãos de planejamento, né, como fazer isso andar. Esse é um desafio que a gente tem, né, e esses grupos de trabalho, o comitê por si, envolvendo atores para participar dessa governança, né, é fundamental até para suprir essas lacunas e fazer com que a gente tenha esses processos andando de uma forma um pouco mais equilibradas nesses momentos, nesse momento conturbado que a gente vive. Então, agradeço novamente a todos, é muito bom aqui estar com vocês. Bom, olha, eu só queria dizer assim, com palavras finais, aí, aprendi muito aqui com vocês três, certamente aí, as centenas de pessoas que nos assistiram hoje aqui, também tiveram um aprendizado fantástico aqui com as exposições de vocês. Pedro, muita gente perguntou aí das referências dos livros, artigos e tal, depois que você citou durante a sua apresentação, você trouxe várias referências, né, bibliográficas, depois aí, com mais calma, depois passar isso aqui para a gente, inclusive colocar junto as referências, né, várias delas estão na sua apresentação, mas muitas aí você acaba citando, muito importante aí. Isso é enriquecedor, né, hoje eu saio dessa reunião aqui entre nós, absolutamente rico de saberes e de conhecimento que vocês conseguiram compartilhar conosco. E fico muito feliz que nós possamos dar um passo adiante, né, fazer um passo adiante no sentido de trabalhar com a crise climática, né, não é fazer como aquele atacante português, né, estávamos à beira do precipício e demos um passo adiante. É exatamente isso. Mas nós demos realmente um passo adiante no sentido de enfrentamento adequado para a crise climática que hoje se instala no nosso país e na nossa região do Alto Tietê. E que tende a se agravar ainda mais com todos os efeitos aí, devastação, né, que existe nos biomas, os principais biomas brasileiros, né, e só vai agravar a situação climática aqui na região do Sudeste e na região metropolitana de São Paulo, né? Então, é muito importante esse compartilhamento. Quero agradecer de coração a vocês por terem se disponibilizado aqui graciosamente a compartilhar esse riquíssimo conhecimento de vocês. Tá? E agradecer à plateia aqui, a todos aqueles que estiveram conosco aqui nos assistindo, pessoal no YouTube, no Facebook, as centenas de pessoas que se inscreveram também para participar aqui do nosso debate e que espero que possam estar junto conosco agora nessa discussão mais agora interna do próprio comitê. Então, e, evidente, já disse aí, o pessoal da FABAT, da Mais Solution também, o pessoal da Secretaria Executiva que nos deu todo o amplo apoio para a realização do evento, com muito sucesso. Super obrigado, tá? E forte abraço a todos aí, virtualmente. Tá? Grande abraço, Francisco, Pedro, Mara, super obrigado a vocês.